Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas por dentro exista um cansaço que não encontra palavras. Você segue com a rotina, cumpre suas responsabilidades, responde às pessoas, mas dentro de você há um silêncio que pesa mais do que o barulho do dia. Se o seu coração está inquieto neste momento, guarde algo muito importante. Deus vê você agora. Ele conhece cada detalhe do que você está sentindo, e esta mensagem não chegou até você por acaso. E talvez, no meio dessa inquietação, exista uma pergunta que insiste em voltar. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Logo após essa pergunta, vale lembrar uma reflexão profunda de Leonard Ravenhill. O maior milagre não é quando Deus muda as circunstâncias, mas quando Ele sustenta um coração em meio a elas. Essa frase revela algo que muitas vezes não percebemos. Nem sempre o agir de Deus será visível de imediato. Às vezes, o maior sinal de que Deus está trabalhando é o fato de você ainda estar de pé, mesmo depois de tudo. E isso nos leva a algo que talvez você ainda não tenha considerado. Deus continua trabalhando mesmo quando você não sente. E para entender isso com mais profundidade, é preciso olhar primeiro para dentro de nós. Porque existem momentos em que a dor não é escancarada. Ela é silenciosa. Ela não aparece nas conversas, não se revela facilmente. Mas ela está ali, ocupando espaço no coração. Talvez você esteja vivendo um período em que as coisas não parecem avançar. Você tenta manter a fé, tenta acreditar que algo vai mudar, mas os dias passam e tudo parece igual. E nesse tipo de cenário, o silêncio começa a ser interpretado de forma errada. É aqui que muitos começam a pensar que Deus se afastou. Mas existe algo importante que precisa ser compreendido com calma. O fato de você não sentir não significa que Deus não está agindo. E talvez isso fique ainda mais claro quando olhamos para uma história pouco explorada, mas extremamente profunda no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, encontramos dois discípulos caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam indo embora de Jerusalém, mas essa não era apenas uma caminhada física, era uma caminhada emocional. Era o caminho de quem estava decepcionado, o caminho de quem acreditou em algo, mas agora não sabia mais no que acreditar. Jesus havia sido crucificado, e tudo o que eles esperavam parecia ter sido interrompido. Agora imagine o que estava acontecendo dentro do coração daqueles homens. Eles haviam visto milagres, tinham ouvido ensinamentos, tinham acreditado que Jesus era a esperança de Israel. Mas agora, tudo parecia ter terminado. E enquanto caminhavam, eles conversavam entre si sobre tudo o que havia acontecido. Relembravam os acontecimentos. Tentavam entender, mas não encontravam respostas. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Momentos em que você tenta reorganizar os pensamentos, tenta entender o que aconteceu. Mas quanto mais pensa, mais confuso tudo parece. E é exatamente nesse ponto que algo extraordinário acontece. Enquanto eles caminhavam, Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. Esse detalhe é extremamente importante. Jesus estava ali, caminhando ao lado deles, mas eles não perceberam. E isso revela algo profundo sobre a nossa caminhada com Deus. A presença de Deus não depende da nossa percepção. Ele pode estar perto, mesmo quando não sentimos. Ele pode estar conduzindo, mesmo quando não percebemos direção. E talvez essa seja uma das verdades mais importantes para o seu coração hoje. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não sente. Mas a história não para aqui.
E o que acontece a seguir revela algo ainda mais transformador. Jesus começa a conversar com eles, pergunta sobre o que estão falando, e eles, surpresos, começam a explicar. Falam sobre Jesus de Nazaré, falam sobre tudo o que aconteceu, falam sobre a crucificação, e então dizem algo que revela o estado do coração deles. Eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele quem iria redimir Israel. Essa frase carrega um peso enorme. Nós esperávamos, ou seja, a esperança deles havia sido abalada. Talvez você entenda esse sentimento. Quando algo não acontece como você imaginava, quando uma oração não é respondida no tempo que você esperava, quando aquilo que parecia certo toma outro rumo, e nesse momento o coração começa a se fechar. Mas observe com atenção o que Jesus faz. Ele não se afasta, ele permanece caminhando com eles. E começa a explicar as Escrituras. Mostra que aquilo que aconteceu não era o fim, era parte de um plano maior. E aqui existe algo muito importante. Enquanto Jesus falava, algo começou a acontecer dentro deles. Mais tarde, eles mesmos dizem: por acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Isso revela algo profundo. Mesmo sem reconhecer Jesus, algo dentro deles já estava sendo transformado. O sentimento começou a mudar, a esperança começou a reacender, e tudo isso antes de perceberem quem estava com eles. Isso nos ensina algo poderoso. Deus pode estar trabalhando dentro de você, mesmo quando você ainda não identificou isso claramente. Mudanças internas podem começar antes das respostas externas aparecerem. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Algo dentro de você ainda resiste, ainda acredita, ainda deseja continuar. E isso não é por acaso. É Deus trabalhando. Existe uma reflexão profunda de A.W. Tozer que diz: às vezes Deus está mais presente no silêncio do que no barulho das respostas. Essa frase nos ajuda a entender algo essencial. O silêncio não é vazio. Ele pode ser um espaço onde Deus trabalha de forma mais profunda. Porque quando não temos respostas rápidas, somos convidados a confiar de maneira mais verdadeira. E essa confiança transforma o coração. Voltando à história, chega um momento em que eles param para comer. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Eles finalmente reconhecem, mas imediatamente ele desaparece. Agora pense nisso por um instante. Eles não reconheceram Jesus no caminho, mas reconheceram na revelação. Isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre percebemos Deus enquanto estamos no processo, mas depois conseguimos entender. Depois conseguimos enxergar. Depois conseguimos dizer: Ele estava ali o tempo todo. E talvez essa seja uma das maiores verdades que você precisa guardar hoje. Mesmo quando você não sente, Deus continua trabalhando. Mesmo quando o coração está cansado, Ele continua sustentando. Mesmo quando a mente está cheia de dúvidas, Ele continua conduzindo. Existe também uma reflexão marcante de Corrie ten Boom. Deus nunca se atrasa. Ele chega exatamente no momento em que nosso coração está pronto para entender. Talvez hoje você ainda não entenda tudo, mas isso não significa que Deus não está agindo. Significa apenas que o processo ainda está acontecendo. E no meio desse processo, algo precioso está sendo formado. Uma fé mais firme, uma confiança mais profunda, uma dependência mais verdadeira. E isso nos leva a um ponto essencial. O descanso não vem quando todas as respostas chegam. O descanso vem quando decidimos confiar,
mesmo sem todas as respostas. Talvez hoje você não consiga sentir com clareza a presença de Deus, mas Ele continua perto. Talvez você não veja mudanças imediatas, mas Ele continua trabalhando. Talvez você esteja cansado, mas Ele continua sustentando. E isso muda tudo, porque a fé não se baseia apenas no que sentimos, ela se baseia em quem Deus é. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você permaneceu até o fim, e isso também faz parte de algo maior. A caminhada com Deus não termina aqui. Cada palavra pode ser um passo, cada reflexão pode abrir um novo entendimento. E talvez a próxima mensagem que você ouvir seja exatamente a continuação do que Deus já começou a fazer dentro de você. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Continue caminhando com Deus, porque às vezes a próxima palavra que Ele prepara pode ser exatamente aquela que o seu coração precisava ouvir. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.